Bom dia, meus amados irmãos. É com muita alegria e com prazer que cumprimento a todos para juntos estudarmos mais uma lição da Escola Sabatina. Hoje a lição Fazendo Discípulos de Todas as Nações, a lição 10. Gostaria de convidá-los para uma oração. Querido Senhor, muito obrigado pelo teu amor e teu carinho por nós e por nos colocar à nossa disposição a oportunidade de avaliarmos os efeitos da tua palavra em nossa vida e termos condições, através do teu Santo Espírito, de praticarmos, de exercitarmos a nossa fé, cumprindo com os teus ensinos em nossa vida e distribuindo para o mundo ao nosso redor. Nos use como instrumentos nas tuas mãos, não só para viver o que estamos aprendendo de ti através destas lições, mas que possamos ser usados como instrumentos vivos nas tuas mãos, para conseguirmos atravessar todas as barreiras e pregarmos a tua palavra ao mundo ao nosso redor. E assim em breve possamos ver o teu Filho voltar para nos buscar. Te pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, fazendo discípulos de todas as nações. Sabe, meus amados irmãos, para mim, de todas as lições que nós já estudamos em nossas vidas, essa aqui é a lição mais dura. Aqui nós estamos tratando de uma situação muito dura, porque é a maior missão, a única missão que Cristo deu. Consequentemente, cobre todas as missões que nós achamos que é missão, mas o propósito único e maior de toda a nossa vida cristã é isso aqui: é atravessar culturas. E com certeza absoluta, a maior barreira para a pregação do Evangelho é o tabu cultural. O nome Adão, do nosso primeiro pai, o significado do seu nome é pele vermelha ou terra vermelha. Sabemos que ele foi tirado do mar. O preconceito racial, esse, meus irmãos, para se falar de evangelismo transcultural, é a pedreira que precisa de betoneira, quem sabe, feita de diamante, para dar conta de quebrar. O preconceito racial é muito severo. E eu pergunto, como falar de evangelismo transcultural e manter igrejas cristãs pelo mundo afora, igrejas para negros, igreja para brancos, igrejas com separação racial? O que mais parece isso? Parece que está priorizando a parte de cima da pele, sendo que a parte de baixo de todas as peles é de uma cor só, é vermelha. Adão, lembra? Quais são as palavras que se encaixam melhor nisso? Hipocrisia? Apartheid? Ou será que no fundo é só justificativa social para acariciar uma segregação racial bem disfarçada? Dentro da igreja, ninguém é igual. Ainda que haja diferença na cor da pele,
na sua parte superior, na parte inferior, como eu já disse, de qualquer pele, todas têm exatamente a mesma cor. Isso jamais mudou. Tanto no céu como na terra, o sangue de qualquer ser vivente é quem sustenta a vida graças ao fôlego do Altíssimo em tudo e todos. Se na parte superior da pele há diferença por causa das consequências do pecado, na parte de baixo não mudou nadinha. Inclusive foi para sustentar o resgate prometido há milhares de anos, lá atrás, que o sangue mais precioso do universo foi derramado lá no Calvário. O único registro de morte eterna e vencida constado nas Escrituras Sagradas de todos os tempos. A única morte eterna que existiu no universo e foi vencida porque esse ser não tinha pecado. De alfa a ômega. Só o amor ágape pode explicar tamanho feito. Meus amados, eu costumo dizer que a igreja aqui na Terra é uma UTI. O planeta Terra é um hospital. Recebeu os seres que pecaram em todo o universo, moram aqui nesse planeta. Mas a igreja é uma UTI. E essa UTI isola caso a caso dos doentes, do pecado, e o médico dos médicos vai curar todos igualmente. Mas cor de pele nunca foi pecado. É uma consequência do pecado. Cor de pele não é doença. Portanto, não tem que estar separado. Nem lá fora no mundo e muito menos dentro da igreja. Porque diante de Deus todos são criaturas dele. E não importa a cor da pele, a raça, a ideia comum é que se unam em um só povo, em um só pastor, em um só batismo, e juntos compartilhem, pratiquem e distribuam essa mensagem do ID. Porque em muito breve Jesus irá voltar para juntos, para todos sempre, vivermos a vida eterna. A lição no segundo tema: os profetas predisseram. Aqui nós temos 3 textos bíblicos interessantes que todos eles abordam essa questão. Sabe, o orgulho e o tradicionalismo contaminaram a nação santa de tal maneira que nem mesmo o próprio Cristo eles o reconheceram. Eles o rejeitaram. E bem sabemos que ele, lá do Calvário, ele apontou o caminho universal para a salvação de todos. O caminho, a verdade e a vida. Se lermos aqui Isaías, analisarmos o que temos em Isaías 56, 6 a 8, está falando dos estrangeiros. Isaías, centenas de anos antes de Cristo. Se olharmos Miqueias capítulo 4, verso 1 e 2, também algumas centenas de anos antes de Cristo, parece que seria o original utilizado por João para escrever Apocalipse 21, verso 10, que fala do alto monte escatológico. É um monte, né? É um monte tão alto que lá desse monte, fora da órbita terrestre, ele estava vendo, assistindo tudo aqui dentro desse planeta. Deixasse ser a presença de Deus com João seria fatal. Estava o espaço sideral sem respirar. Mas sabe, meus amados, esse monte escatológico que representa literalmente a transferência do reino de Deus aqui para a terra, da onde aqui a Nova Jerusalém daqui se tornará o centro do universo, era a visão consagrada de Miqueias e de João.
em Apocalipse. E aqui, para fechar esse tema, vimos a história de Jonas, no capítulo 3, versos 7 a 10, e o capítulo 4, verso 1. Jonas, aquele ódio racial, porque queria que os ninivitas fossem executados, mesmo depois de ver e assistir que eles se arrependeram. Essa alimentação vem de Satanás, que perdeu o seu reino. O reino foi expulso da eternidade, e parece que ele procura alimentar no DNA dos habitantes desta vida de pecado esse ódio, onde as pessoas querem sempre ser mais do que as outras e ter uma supervalorização pessoal, onde qualquer raça seria inferior. Sempre a sua raça é superior. Isso é uma coisa satânica, mas infelizmente inerente no DNA do pecador. E o grande responsável disso é Satanás. E por isso, com facilidade, acaricia o ódio. O terceiro tema, ai de ti. Aqui nós estamos tratando de 3 cidades impenitentes que chamou a atenção do Filho de Deus: Corazim, Betsaida e Cafarnaum. O primeiro texto, Mateus 11, 20 a 24, está tratando dessas 3 cidades impenitentes. Corazim ele comparou com Tiro, Betsaida ele comparou com Sidom, Cafarnaum ele comparou com Sodoma. A cidade de Tiro em especial, vocês se lembram? Lá em Ezequiel no capítulo 28, que o rei de Tiro, aquela nação, se tornou tão satânica que o próprio rei de Tiro personificava ao diabo em número, gênero e grau. E aqui, olha o que Jesus disse no primeiro pacote de Mateus 11, de 20 a 24. No primeiro pacote, ele envolve de cara Corazim e Betsaida, comparando com Tiro e Sidom. Olha o que ele disse: se em Tiro e Sidom tivesse feito muito dos milagres que foi feito aqui, eles teriam se arrependido e revestido de sapo e silício. Olha só o que Jesus falou. Porque nessas 3 cidades impenitentes, a palavra de Deus registra, confirma que a maior parte dos milagres de Cristo foi feita ali, nessas 3 cidades. E é onde o milagre menos rendeu. Isso explica muitas vezes o silêncio dos milagres de algum tempo, em algumas épocas, como a nossa. Porque a fé precisa ser fortalecida, e jamais ela é fortalecida com as coisas que se vê, mas é com as coisas que se não vê, que a gente sente poder. Ali sim exercita a fé. No segundo pacote, e tratando de Cafarnaum, comparando com Sodoma, o que ele disse: se em Sodoma houvesse operado os milagres que em ti se operaram, ela estaria viva até hoje. Por isso, haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para ti, Cafarnaum. Isso é muito grave, irmãos. Muito grave. Depois, lá em São Lucas, no capítulo 4, de verso 25 a 30, nós vimos um paralelo do profeta Eliseu com o leproso Naamã. Com tantos leprosos em Israel nos dias de Eliseu, o profeta, o único registro bíblico de cura de leproso foi para um estrangeiro, um soldado sírio. Depois de seguida, Elias é viúva de Sarepta. Com tantos, mas com tantas viúvas em Israel nos dias de Elias, ele foi conduzido a uma estrangeira para socorrer uma estrangeira com milagres.
E se vocês lerem completo lá o texto em contexto desse Lucas 4, 25 em diante, vocês vão ver que aqui eles pegaram em pedra para dar nele quando ele falou isso, quando ele fez essa comparação diante dos fariseus, para ver como o ódio cultural é alimentado e é acariciado no fundo da alma de cada ser humano. Se não é pelo poder de Deus para vencer isso, o racismo impera e o preconceito racial domina e o ódio é executado. Fobias de toda a natureza acontecerão por causa do ódio satânico impregnado no DNA do pecado. O Evangelho de João, no capítulo 10, o verso 16, mostra que eu tenho outras ovelhas que ainda não estão no meu aprisco, e cabe a vocês ide e buscá-las e trazê-las. Evangelismo transcultural. E Lucas capítulo 17, verso 11 a 19, mostra mais um paralelo racial. 10 leprosos, 9 israelitas e 1 samaritano foram curados. Parece que Jesus escolhia a dedo o exercício dos seus milagres. Os 9 membros da sua igreja foram embora. Somente o estrangeiro, o samaritano, voltou para agradecer. O quarto tema desta lição: queremos ver a Jesus. No Evangelho de São João, no capítulo 12, verso 20 ao 32, aqui nós vemos os gregos que enfrentavam situação delicada nessa época de Cristo, porque desde o ano 168 a.C., na Batalha de Pydna, na Macedônia, o Império Romano venceu a Grécia. E a Grécia havia oprimido muito as nações dominadas por ela. E todo mundo tinha uma certa desforra contra essa nação de alguma maneira. É só que os gregos sempre, desde a antiguidade passada, algo que eles procuraram evidenciar, apesar dos seus problemas, foi o avanço cultural. Isso contribuiu muito para a humanidade. Mas não justificava quem já tinha sido vítima deles, como no caso dos judeus. E aqui, especialmente, estava ali um grupo de gregos querendo ver a Jesus. Eles chegaram em Filipe, que chegou em André, que estava mais próximo de Jesus, para que desse o recado para Jesus que eles queriam ver e ouvir a Jesus. E Jesus abre um leque simultâneo de interação entre o Pai e os ouvintes, que envolveram os gregos e todos os tipos de ouvintes que ali estavam. E numa oração viva, que as pessoas que estavam ali, os ouvintes, não conseguiam entender, quando o Pai respondia, uns achavam que era um trovão e outros diziam, não, é um anjo que falou com ele. E Jesus responde para eles que essa voz que vocês ouviram não veio por causa de mim, veio por causa de vocês. E a revelação ali, o conteúdo, sabe o que se tratava? No momento exato do ministério de Cristo, onde chegou aquele momento de Cristo tomar aquela decisão fatal, de forma ativa, de executar o plano da redenção. Que de forma passiva já vinha, desde o princípio.
Mas a formativa foi ali. Porque Deus acabou de dizer para ele que o caso deste planeta já estava encerrado. Esse planeta estava julgado. E o culpado pela condenação desse planeta, o único culpado, de forma irreversível, era o diabo. E que daquele momento em diante, definitivamente ele estava expulso, proibido de acessar os portais da eternidade, de acessar os portais dos mundos não caídos. Definitivamente, ele estava condenado por antecipação à morte eterna, o príncipe das trevas desse mundo, e foi isso que Cristo avisou para eles. Foi isso que o Pai avisou para ele, em alto e bom som. Evidentemente, numa língua universal, um idioma universal que os discípulos e ninguém conseguiu entender. Um idioma que já não se falava mais nesse mundo. Lá na Torre de Babel, até 2000 anos antes de Cristo, falaram uma só língua, que é o idioma universal, que é a língua dos anjos. 1 Coríntios 13, o verso 1. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, nada seria. Esse idioma universal, que ninguém tem habilidade de falar aqui neste mundo, é o idioma que nós vamos falar no futuro, voltaremos a falar, porque a nossa raça falava ele antes de 2000 anos antes de Cristo. Vai voltar a falar. E por não fazermos partes da dimensão da eternidade, não conseguimos nem ver, nem ouvir e muito menos entender. Por mais próximo que esteja de nós essa eternidade, essa dimensão, mesmo sabendo que o reino de Deus está dentro de nós, vida eterna, morte eterna, mas a chave que desbloqueia essa mente, que transforma esse corpo para voltar a ser o que era na sua origem, no projeto original da criação, só a graça de Deus para abrir, e o sacrifício de Cristo para nos revestir dessa condição de usufruirmos desta vida eterna. Nisso se resume: queremos ver a Jesus. Essa voz que veio foi por causa de vocês, por causa de mim e de você. Hoje sabemos que o príncipe das trevas está fora. O Getsemane, aquele suor de sangue, pouco antes de suar sangue, um anjo teve que vir consolar, porque os discípulos o abandonaram, dormindo. A angústia que Cristo sofreu levou ele a suar sangue, porque ele sabia que ia morrer a morte eterna. Mas ele segurou. Ele não abriu mão em momento algum da decisão. E a vontade do Pai foi feita, graças a Cristo. E nós estamos salvos por isso. O quarto tema: derrubando barreiras. Nos textos bíblicos que foram aqui apresentados para nós, 3 textos bíblicos. No primeiro deles, João capítulo 7, verso 35, a gente percebe a ironia judaica contra Cristo, seus ensinos e outros povos, de maneira clara. Se observarmos o terceiro tema, Lucas capítulo 10, verso 27 ao 37, a parábola do bom samaritano, um paralelo fantástico também de evangelismo transcultural, sem comentários. Mas a segunda citação, o Evangelho de São João capítulo 8, eu diria que aqui, a todas as barreiras até aqui Cristo enfrentou, derrubou de forma criteriosa. Mas no capítulo 8 de João,
foi a mais severa de todas, abaixo da sua ressurreição. Foi a mais severa barreira que ele derrubou, abaixo da morte eterna. A morte eterna só foi pedreira, mas saiu dela. A maior barreira foi essa aqui de Jó. Sabe por quê? Porque aqui ele apresentou a identificação da cultura eterna que ele tinha origem. Mas como mortal ele não usufruía disso. E no entanto ele cutucou uma caixa de vespeiro com o dedo quando fez isso. Especialmente quando ao final ele diz que quando Abraão, que viveu 2000 anos antes dele, era, muito antes de Abraão ser, eu já era. Eu sou. Quando ele usou essa expressão, eu sou, ele estava usando o nome de Deus e se identificando como tal. Mesmo como um mortal, ele demonstrou sua identidade, o seu green card eterno, do portal eterno. E isso atingiu o ponto máximo do ódio, porque o DNA do diabo, o maior DNA, é o preconceito racial, o ódio, porque ele perdeu o reino eterno. E agora ele não quer mais do que isso, quer implantar o ódio no DNA do pecado para que as pessoas sempre pisem nas outras, sempre queiram ser mais que as outras, e assim humilha qualquer outra forma de cultura ou de raça diferente da nossa, não importa qual seja. Isso está na psicologia do DNA do pecado. Derrubar. E os líderes da igreja precipitaram para cima dele, pegaram em pena, executá-lo por apedrejamento. Eu pergunto então, diante do que acabamos de estudar, onde sobrou espaço para manter a igreja com separação racial? No mesmo país. Só reflitam, a resposta já está na Bíblia Sagrada. Está na missão evangélica do ID. Só reflitam. Onde sobrou espaço para manter a igreja com separação racial no mesmo país? Não importa qual a religião. Qual é o sentido disso? A grande comissão. Sexto tema. Se pegarmos Apocalipse, capítulo 14, que não precisa mais que isso, tem um só foco distinto. Todo povo, tribo e língua será alcançado pela missão do ID, pelo Evangelho Eterno. Sem barreiras. Evangelismo literalmente transcultural. Todos se preparando para viverem juntos como um só povo, com um só Deus, um só batismo e uma só cultura ímpar. Uma só cultura ímpar. A cultura eterna. De origem no Deus vivo. No grande eu sou. Quem quiser vir após mim, negue a si próprio, pega o seu eu interno, tome a sua cruz de circunstância e siga-me. E todos fazendo isso juntos chegaremos no mesmo lugar. E o sétimo e último tema, a última frase do manual, que é um texto do Desejar de Todas as Nações, página 503. No nosso próximo é todo aquele que é propriedade de Deus. Que Deus abençoe a mim e a você, meu querido irmão, minha querida irmã. Que essa
seja a nossa consciência, a nossa realidade e o nosso foco. Senhor Deus, santifica-nos na Tua palavra, porque a Tua palavra é a verdade. Perdoe as nossas debilidades como Teu povo na face da terra. E capacita-nos, Senhor, a andar nos Teus caminhos de formas a Te agradar e permitir pelas nossas atitudes que Tu realmente possa derramar as bênçãos e especialmente a chuva serôdia, para que possamos concluir com a missão que Tu nos tens confiado da maneira mais rápida possível e podermos em muito breve ver Teu Filho voltar para nos buscar e nos levar para nos reintegrar na eternidade. É o que Te suplicamos agradecidos em nome de Jesus. Amém, Senhor.